Então, o que eu estava dizendo? Eu estava dizendo assim, Cartagena, na Espanha tem uma Cartagena e eles, quando vinham colonizar o Novo Mundo, eles terminavam colocando cidades, nomes de cidades que já existiam lá. Então por isso que aqui é Cartagena das Índias. Porque era onde eles iam explorar, né? Índio. Não, é porque tinha as companhias de comércio. Aqui era Cartagena das Índias Ocidentais, da companhia de comércio. Pois é, mas quando eles vieram para a América, não foi procurando. Não, sim, de fato. Assim, tudo aqui ficou conhecido como Índias, ou na verdade toda a estrutura de comércio que se criou entre a América e a Europa ficou conhecido como Companhia das Índias, no caso ocidentais. Por quê? Eles faziam comércio para cá, para a América, e também, principalmente no caso dos portugueses, que conseguiram encontrar um caminho para as Índias de verdade, para a Índia, né, de verdade. A estrutura de comércio que se criou para lá, para a Índia, para a Ásia, ficou como Companhia do Comércio das Índias Orientais. Então era a mesma, é como se fosse a mesma companhia de comércio, só que para lá era oriental e para cá era ocidental. Então é Cartagena das Índias. Por quê? Cartagena das Índias, da Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, né? Mas, quer dizer, tá aqui assim, isso é o porquê se chamam aqui de Cartagena das Índias. Mas o legal, olha aqui os canhões, ó, tem vários. É também muito parecido com muitas cidades portuguesas. Muitas cidades portuguesas que tem muitas cidades portuguesas, Belém, Fortaleza. O que mais? Tem várias cidades portuguesas, cidades brasileiras que os portugueses fundaram, que também tem os fortes com os canhões. No caso aqui é tudo em cima da muralha, né, para proteger a cidade velha. Então, como eu estava dizendo, mas eu ainda descobri outra coisa. Uma pessoa ia tirar a foto aqui, a gente passou correndo. Uma guarita, uma torre de vigia. Mas o que eu ia dizendo é que a própria cidade de Cartagena, e isso foi quando eu estava dando aula de história ibérica, que eu achei super curioso, que eu não sabia, é que a própria cidade de Cartagena, lá da Espanha, é uma cidade muitíssimo antiga. É do período antigo da história ainda. Por quê? Porque a cidade de Cartagena, lá na Espanha, ela fica pelo lado do mar Mediterrâneo, né? Porque a Espanha tem uma ponta ali na Galícia espanhola, que dá no Oceano Atlântico, e a maior parte da Espanha, do litoral espanhol, dá olha que legal, aqui sempre da muralha para outra, de um corte da muralha para outra, tem uma pontezinha com uma rua passando embaixo. Então, a maior parte do litoral espanhol fica no mar Mediterrâneo. Então Cartagena da Espanha é uma cidade que está ali voltada para o mar Mediterrâneo. E ela foi fundada, ela era a princípio uma colônia de Cartago, que é a cidade africana, que no passado mais remoto ainda tinha sido colônia da Fenícia, do Pigmalião, que era rei da Fenícia, entendeu? Então Pigmalião era rei da Fenícia. Pigmalião primeiro era rei da Fenícia e soberano de Cartago, e depois teve o segundo, que era parente do soberano de Cartago. E Cartago, que a princípio, como eu disse, era colônia da Fenícia, se tornou também uma cidade poderosa de comércio no mar Mediterrâneo e fundou as suas próprias colônias. Então Cartagena da Espanha, e ela tem esse nome de Cartagena porque é uma espécie de miniatura de Cartago. Então Cartago é uma cidade africana, Cartagena era colônia fundada na Península Ibérica, e depois, né, com a formação da Espanha como país, se tornou uma cidade espanhola. E depois os espanhóis, ao empreenderem suas viagens para a América, terminaram fundando Cartagena aqui na América, que é chamada de Cartagena das Índias, né? É uma cidade grande, apesar da gente andar aqui só pelo centro histórico, ó, para cá,
Você vê as torres de igreja ali e tal, a cúpula, mas é uma cidade grande, ó, tem uns prédios para colar. Eu não sou entendido de Colômbia, né? Mas me parece que Cartagena é eu acho que tirando Bogotá, é a cidade mais importante da Colômbia, salvo engano, porque é justamente a cidade do porto, é a cidade do comércio, respeitando inclusive a tradição de Cartagena da Espanha, respeitando a tradição de Cartago, que era comerciante, respeitando a tradição da Fenícia, que também era que também era um povo comerciante. Então Cartago é uma cidade portuária. Que Cartagena, aqui, essa aqui. Cartagena é uma cidade portuária. O maior porto da Colômbia fica aqui e pelo menos no Oceano Atlântico, né? Porque uma parte do litoral colombiano tem um pedaço dele no Oceano Pacífico, onde fica ali as bandas de Medellín, apesar de Medellín não ser no litoral também, mas pro lado de Medellín, pro lado de Cali, fica já o Oceano Pacífico, e aqui é o Oceano Atlântico, vulgo Mar do Caribe, né? Esse setor aqui é o Mar do Caribe, mas é a parte do Oceano Atlântico. Então Cartagena é a cidade mais, pelo menos dessa banda aqui do Atlântico, é a cidade mais importante por ser a cidade portuária, já que Bogotá fica nas montanhas. Não tem porto, obviamente, né? Então toda a entrada de mercadorias, entrada e saída de mercadorias, por exemplo, de Europa, Estados Unidos ou Brasil, vem pelo porto de Cartagena. Por isso que a cidade cresceu bastante. Ô Vanessa, vamos sair mais aqui da muralha, vamos dar uma olhada mais pra dentro de novo.